Muito boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro do ano de 2020. E nós estamos iniciando agora, a partir das 20 horas, mais um estudo bíblico. Trabalho esse que, como você já sabe, normalmente é realizado às quartas-feiras, às 20 horas, nesse mesmo dia, neste mesmo horário, na capela da nossa querida primeira IPI de Osasco, mas em decorrência da pandemia, desde o início do fechamento dos trabalhos presenciais, estes estudos estão sendo realizados através do YouTube, do nosso canal. Estudo que fica disponível para que você possa ver, rever quando você quiser e, aliás, também recomendar a amigos, irmãos, chegados, que realmente você possa então divulgar esse trabalho para que todos possam ter contato e desfrutar do estudo da palavra de Deus como um grande privilégio, assim como você tem esse privilégio nessa hora e a partir de agora. Hoje o nosso assunto é religiosidade, não é? Vamos falar um pouquinho sobre religiosidade e os seus desequilíbrios. Esse estudo é motivado por algumas discussões recentes que têm ocupado a mídia nos últimos tempos sobre questões que realmente nós jamais imaginaríamos que o povo ia acabar discutindo, mas, enfim, não estou aqui para falar sobre a polêmica, mas o meu trabalho e a minha preocupação a partir de agora é oferecer um esclarecimento sobre aquilo que está na base, né? Aquilo que é subjacente a essas discussões que têm realmente povoado a mídia digital nos últimos tempos. Então, vamos falar um pouquinho sobre religiosidade e entender muito bem o que ela significa, entender os desequilíbrios que ela pode proporcionar travestida de o exercício de uma religião saudável. Precisamos ter muito cuidado, porque a religiosidade é uma atitude bastante traiçoeira que vai se cristalizando na alma de muitas pessoas que começam a sua caminhada de fé muito bem intencionadas, mas acabam então sendo engolidas por um comportamento que na verdade é nocivo e completamente contrário àquilo que Jesus e os evangelhos pretendem para a saúde da alma humana. E você verá que, apesar de termos sido regenerados e recebermos uma nova natureza, depois de nos entregar a Cristo, algo é realmente factível, que o pecado ainda habita em nosso corpo carnal e precisamos lutar diariamente para vencê-lo com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, a regeneração não é tudo no processo da caminhada cristã. Há, após a regeneração, um processo que nós chamamos de santificação. Processo esse que não depende só de Deus, mas também depende das nossas atitudes e das nossas escolhas. Portanto, santificação é algo que vai acontecendo logo depois da regeneração na vida do cristão e acontece como um processo até o momento que ele é chamado à presença do Senhor para habitar eternamente com ele. E a certeza da existência desse processo, ela é tão intensa que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 12, versículo 14, ele diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha que interessante. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Agora,
Acontece que, nesse processo, muitos acabam abraçando um comportamento religioso exagerado. E num esforço, por isso que eu disse que a religiosidade ela engole a pessoa, não é a partir do excesso de zelo, muitas vezes. Engole a pessoa que muitas vezes começa bem e bem intencionado a sua caminhada de fé. Portanto, o comportamento religioso ele acontece a partir de um esforço para que essas pessoas ou essas pessoas que acabam se tornando religiosas sejam estritamente corretas. Mas com o passar do tempo, elas exageram na dose e acabam vivendo, e além de viver, exigindo dos outros comportamentos, e tudo isso sob máscaras da piedade, né? Por isso que a ilustração aí do nosso tema fundamental da aula, a religiosidade e seus desequilíbrios, são duas máscaras, né? As pessoas vão se escondendo atrás de máscaras de piedade, mas que denunciam antes um estado de deformação espiritual, ao qual nós chamamos de religiosidade. A figura típica daqueles que praticam religiosidade, agora você já deve ter feito essa ligação na sua memória, é o grupo dos fariseus. Sim, o grupo dos fariseus tão combatidos, né, cujo comportamento era extremamente reprovável por Jesus no momento em que estava implantando o evangelho sobre a face da terra. Meus irmãos, a religiosidade ela causa inúmeros desequilíbrios religiosos. Religião não é o problema exato. Não é? A religião, na verdade, é uma expressão, é algo que é usada como plataforma para dar formato ao nosso sentimento religioso, que, aliás, é um sentimento inato ao homem. Mas a religiosidade, né, quando a religiosidade se instala, então aí nós temos desequilíbrios. Agora, o pior de tudo isso é que todos nós estamos sujeitos a ela, se não nos precavermos. Interessante que a religiosidade é um problema interno da igreja. Ele não é um problema que diz respeito ao mundo, ele não é um problema a ser combatido fora dos portões da igreja. Na verdade, ele é um problema interno ao qual todos nós estamos sujeitos. Então, sem me prolongar mais, a nossa tarefa hoje será aprender a identificar e evitar alguns desequilíbrios religiosos mais comuns no meio cristão, para que nós tenhamos uma convivência pacífica e saudável com a religião, sem nos tornar necessariamente religiosos, que é a religiosidade, como eu já disse, a deturpação do exercício saudável da religião. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e me acompanhar nesse momento de oração, uma oração introdutória, e a seguir nós iremos louvar a Deus com um bonito hino, e aí então adentramos diretamente no nosso estudo. Oremos. Santíssimo e bondoso Senhor, é muito bom nos reunirmos em torno da Tua Palavra mais uma vez. Sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, que podem passar os céus, podem passar a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão. Tudo que o Senhor criou é bom, aquilo que o Senhor nos entregou a título de revelação da Tua vontade é algo pereno, é algo perpétuo, é algo que realmente dura para sempre e, se muito bem observado, realmente colaborará para a felicidade plena do ser humano. Portanto, Deus, agora nós queremos pedir o discernimento que vem do alto. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a Tua vontade para nós nesta hora. Que através da Tua palavra nós possamos compreender
o alerta necessário para que nós exercitemos a religião de uma maneira saudável, exercitemos um cristianismo saudável sem jamais incorrermos na religiosidade que causa tantos estragos e que vem causando tantos problemas, de fato, ao bom evangelho e à expansão do teu reino sobre a face da terra. Nos dá clareza. Abençoa, Senhor, o teu povo reunido nesta hora. Abençoa todas as famílias da igreja. Abençoa, Deus, aqueles que sofrem neste momento no leito da enfermidade, aqueles que choram perdas familiares, aqueles que vivem expectativas em função da crise instalada no nosso mundo, a crise do desemprego, a crise da dúvida sobre o futuro. Ó Deus, que o Senhor dê a todos esperança, abra as portas que devem ser abertas, a fim de que todos possam sentir a tua boa mão a conduzi-los por todos os passos dessa vida. Fica, Senhor, conosco, nos abençoa. É a nossa oração como Igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar.
agora então adentrar diretamente ao nosso estudo, e eu gostaria de fazer justiça, como sempre assim eu faço. Esse estudo tem por base um artigo escrito pelo nobre escritor, pensador, autor evangélico, aliás, um dos mais influentes na segunda metade do século XX, está aí a descrição, Arthur W. Pink, né? Bastante conhecido de alguns que apreciam a boa literatura da teologia. Ele é um erudito bíblico de tradição reformada, de inclinação puritana. Pink escreveu várias obras literárias e pastoreou diversas igrejas nos Estados Unidos e também serviu como ministro do Evangelho na Inglaterra e na Austrália. Arthur Pink tem escritos bastante valorosos e esse estudo bíblico, então, é dedicado a uma reflexão produzida por esse nobre autor. Então vamos adiante. Fizemos justiça aos créditos do escrito e vamos aqui então falar um pouquinho sobre a prática, a prática de como evitar os desequilíbrios religiosos, Como nós então podemos evitar os desequilíbrios religiosos. Na introdução do meu estudo, eu me ative a diretamente fazer uma descrição do estado de coisas, de como a religiosidade brota a partir da religião, muitas vezes que inicia a sua caminhada de fé muito bem intencionada, mas depois ela desanda por um caminho que realmente não é apreciável pelo próprio Senhor, como os evangelhos incansavelmente nos mostram. Então, eu queria ser agora, então, bem prático, e queria mostrar aqui algumas, talvez, das principais ou dos principais riscos de quem começa bem dentro da sua caminhada de fé, com zelo por determinados comportamentos e atitudes, mas que quando a aplicação desse zelo se torna desproporcional àquilo que a fé do Evangelho mostra, ela se torna então doentia e então ela acaba perfazendo o caminho da religiosidade. E o interessante é que a máscara da piedade, ela continua, mostrando o seu rosto, mascarado, e por dentro dessa face você tem a face legítima daquele que pratica a religiosidade, e certamente um rosto sombrio que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, vamos à prática. Claro que você irá concluir que poderíamos citar muitos outros comportamentos, mas os que eu vou citar aqui, na verdade, são aqui 4 comportamentos que são os mais comuns e são os comportamentos que a gente pode chamar de comportamento de base, daquele que inadvertidamente está passando do exercício saudável da religião para uma religiosidade perigosa. Ok? Então, sendo bem prático, como evitar desequilíbrios religiosos aí nos seus principais e mais comuns traços comportamentais. Então vamos aqui um a um. Eu peço que você me acompanhe por partes, Você pode dar uma lida geral aqui, mas vamos acompanhar um a um, Então, como nós podemos então evitar de fato os comportamentos religiosos nocivos? Aí eu coloquei no slide que está sendo projetado, cuidando que em nossa determinação de sermos ousados, não nos tornemos atrevidos. E veja que eu coloquei em negrito aqui 2 comportamentos, completamente
aí contrários uns aos outros no seu propósito final, especialmente sob o ponto de vista do Evangelho. Ousadia é muito diferente de atrevimento, né? Então, é muito bom que, como cristãos, no exercício saudável da religião que nós cultivamos, o cristianismo, nós sejamos ousados, como os primeiros discípulos do Evangelho foram ousados, como os apóstolos foram ousados, os grandes nomes da história, os pais da igreja, os reformadores, gente da envergadura do Arthur W. Pink, que é o autor desse estudo, por exemplo, não é? É saudável e é desejável que nós sejamos ousados em pregar o Evangelho, mas a nossa ousadia não pode nos tornar pessoas atrevidas. Quando isso acontece, significa que nós estamos exercitando não mais a religião saudável que nós cultivamos segundo o Evangelho com pureza e alegria, mas a religiosidade perniciosa e mascarada diante daquilo que Jesus espera de nós. É muito simples a gente notar, né, que coragem e mansidão, sim, são qualidades compatíveis. Muitas pessoas dizem, mas como uma pessoa mansa pode ser corajosa? Claro que pode. Nós verificamos isso em muitas pessoas, inclusive no comportamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era uma pessoa extremamente mansa, a pessoa mais mansa que existiu sobre a face da terra e a pessoa mais mansa do universo. E, ao mesmo tempo, a pessoa mais corajosa que nós conhecemos. Portanto, o nosso modelo e a comprovação do quanto podemos ser mansos e corajosos ao mesmo tempo e cultivarmos essas duas qualidades como algo compatível, não é? Então, além dessas qualidades serem encontradas perfeitamente em Cristo, outras pessoas, como eu já disse, brilharam esplendidamente na história da humanidade, contando com esses comportamentos, mesmo no momento de confrontar adversários, mesmo de ordem religiosa, política e daí por diante. Pedro, diante do Sinédrio, Paulo, diante do rei Agripa e de tantos outros, foram homens que demonstraram essas duas qualidades e assim foram pessoas ousadas, veja bem, ousadas, com mansidão e coragem, mas não foram pessoas atrevidas. Não tinham o atrevimento de, por exemplo, colocar-se no lugar de Deus. Não tinham em nenhum momento o atrevimento de julgar quem quer que seja. Não tinham o atrevimento, na sua ousadia, de fazer coisas que não lhes dizia respeito. Simplesmente agiam como servos em plena mansidão e coragem, vislumbrando em última análise a expansão da palavra de Deus por todo o globo terrestre. Segundo risco que nós corremos, né, no desejo de sermos francos, nos tornarmos rudes. Olha que interessante, as duas palavras grifadas, franco e rude, diz respeito a também comportamentos, não é? Esse é um risco muito grande, não é? Entre o povo de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Talvez você, como eu, conheça muitas pessoas que até têm o seu coração totalmente entregue ao Evangelho, mas gostam de usar alguma expressão do tipo: eu sou assim mesmo, eu falo logo o que tem que ser falado, doa a quem doer, não é? E é assim que tem que ser feito. Você conhece gente assim? Eu conheço várias.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, não é assim que tem que ser feito. As pessoas que usam esse tipo de expressão estão redondamente enganadas nas suas posturas como crentes no Senhor Jesus. Na verdade, nós precisamos ser claros, nós precisamos ser transparentes, sim. Nós precisamos viver sempre ao lado da verdade, mas nós precisamos patrocinar esses comportamentos nobres do Evangelho sempre com candura, sempre com doçura, sem aspereza, não é? Por um acaso, nós encontramos algum tipo de aspereza na pessoa de Jesus Cristo? Ora, se nós não encontramos aspereza no Senhor Jesus, que era uma pessoa doce, que fazia as coisas com candura, era uma pessoa que realmente era a verdade encarnada, nunca deixou de ser franco com as coisas, claro e transparente, entretanto, nunca se tornou uma pessoa rude. Portanto, cuidado aqui. O crente que se vangloria de sempre chamar, não é, a solução de um problema a ferro e fogo, acabará se machucando, não é? Até mesmo um homem como Pedro, não é, que tinha de fato e reconhecidamente um comportamento rude pela sua própria natureza, sua própria criação e características pessoais, aprendeu que o amor não permite que a nossa boca muitas vezes fale tudo o que sabe, se expresse no momento errado, da forma errada, aprendeu a dominar como poucos a sua própria língua, sabendo exatamente o que falar, como falar, aonde falar, a maneira correta de se expressar, sempre sendo franco, porém nunca se tornando uma pessoa rude. Os religiosos, né, quem cultiva a religiosidade, quem vive uma vida de máscaras, na verdade, sob a pecha de ser uma pessoa franca, acaba sendo uma pessoa rude, escondendo-se atrás de uma máscara, daquilo que ela mesma não consegue cumprir ao pé da letra, mas exigindo dos outros que se cumpram, até mesmo psicologicamente se escandalizando com o outro, mas tornando-se completamente anestesiado para com os seus próprios comportamentos divergentes daquilo que prega o Evangelho. Cuidado. Terceiro item que nós devemos cuidar para que não tornemos um exercício saudável da nossa religião em religiosidade, é cuidar para que, em nosso esforço para ser vigilante sobre pontos e aspectos da fé, não fiquemos a suspeitar de todas as pessoas. Isso. Vejam as duas palavras grifadas, vigilante e suspeita ou suspeitar. E é isso que acontece com muitas pessoas que se tornam religiosas, não é? É verdade que nós cristãos temos adiante de nós muitas oposições, mas com o tempo nós precisamos cuidar para não nos tornarmos pessoas paranoicas, vendo a atuação do inimigo ou inimigos aonde eles sequer existem. E aí então, por causa do conflito com o erro, de uma atitude sempre confrontadora, as pessoas tendem a desenvolver um espírito de hostilidade para todas as pessoas ou para com todas as pessoas que discordam com os seus pensamentos em qualquer ponto. E isso é muito ruim, as pessoas acabam com o tempo tornando-se pessoas teimosas, pessoas que não aceitam a opinião de ninguém, pessoas fechadas ao diálogo, olhando adversários por toda parte onde eles nem existem. As pessoas se tornam paranoicas e sabe quem ganha com isso? Quem adora esse tipo de comportamento religioso, essa religiosidade cega?
Satanás. Porque Satanás pouco se importa se nós, como cristãos, seguimos uma doutrina falsa, verdadeira, mas desde que nós nos tornemos amargos entre si, nós nos tornamos confusos suficientemente para fazer com que o evangelho não avance, para fazer com que o evangelho não vá adiante. E aí, nesse caso, é ele que sai vencedor, rindo dos conflitos internos dentro dos muros da igreja. E tudo isso graças a uma religiosidade claramente equivocada. Muito cuidado com isso. E por fim, né, já disse aos irmãos que a minha intenção aqui não é ser exaustivo nessa lista. Eu creio honestamente que essa lista seria assim uma lista gigantesca de comportamentos que patrocinam essa migração nefasta entre o exercício religioso saudável e o exercício religioso doentio, que é a religiosidade. Mas esses 4 comportamentos aqui elencados de maneira sábia pelo A.W. Pink são comportamentos mais comuns, comportamentos, como eu já disse, de base, né? Então, o último item aqui, nós devemos cuidar para que, na busca por expressar seriedade, não nos tornemos sombrios. Puxa vida, essa aqui também esse aqui é um risco muito grande também, né? Seriedade e atitude, tornar-se uma pessoa sombria, né? Eu creio que cultivar a atitude de ser uma pessoa séria, não apenas no exercício da religião, mas em tudo aquilo que nós fazemos como cristãos, na nossa vida secular, não importa. Não... Aliás, essa divisão ela precisa deixar de existir entre vida secular e vida religiosa. Na verdade, a nossa vida, nós somos chamados a ser cristãos de modo integral, a exercitar o cristianismo em todas as áreas da nossa vida, 24/7, né? Como dizem algumas pessoas, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana, em todas as áreas da nossa existência. O cristianismo é algo que, de maneira integral, deve dominar o nosso coração e a nossa vida. Então, a gente tem que ter seriedade em tudo aquilo que a gente faz, né? Mas a gente não pode confundir, por exemplo, essa austeridade, né, essa seriedade que deve fazer parte da vida do cristão, como uma atitude melancólica, como uma atitude onde, de uma maneira desconfiada, a gente se fecha, a gente se encasula e começa a demonstrar um comportamento não saudável, um comportamento melancólico, não é? Que não tem nada a ver com piedade. Você não precisa ser uma pessoa fechada e melancólica para ser uma pessoa que tem um relacionamento íntegro com Deus, tenha uma piedade muito bem cultivada. Muitas vezes as pessoas religiosamente se tornaram melancólicas, não é? E isso pode indicar depois, assim, para um futuro bem próximo, atitudes pecaminosas, até mesmo dar margem para a incredulidade, porque as pessoas se tornam pouco afeitas ao diálogo, e aí essa melancolia, esse ar sombrio, ele vai dominando por muito tempo e pode trazer, inclusive, algumas perturbações mentais, algumas perturbações emocionais. Ao contrário disso, né, o cristão é chamado para ser uma pessoa alegre. E a alegria aqui, os irmãos sabem muito bem, já fizemos outros estudos bíblicos sobre isso, não é a faculdade de sorrir para todas as coisas, achar graça em tudo, mesmo se nós estamos passando por dificuldades. Não, a alegria não é alegria humana, não é essa felicidade terrena, mas é a alegria do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É se alegrar, é ter um coração repleto de gratidão, um coração resplandecente pelos atos salvíficos de Deus sobre a nossa vida, como ações da graça do Senhor sobre nós. E aí, então, é onde Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, veja,
não é? A título de estudo bíblico, nós trazemos aqui 5 comportamentos ou 5 cuidados que nós devemos tomar para que realmente nós não corramos o risco de nos tornar pessoas religiosamente doentes, né? Que nós tenhamos aí um exercício da religião bastante adequado, bastante correto e alinhado com o Evangelho, sem nos tornarmos religiosos. Eu quero, assim, então, concluir, né, dizendo que existem muitos filósofos da religião buscando corrigir essa assimetria, né, que é comum à raça humana, essa assimetria entre cultivar uma religião saudável e tornar-se, os riscos de tornar-se uma pessoa religiosa. E esses filósofos da religião sempre saíram pregando aquilo que a gente pode chamar de meio termo áureo, né? Um equilíbrio áureo, né? Agora, eu creio que, indo um pouco além dessa filosofia da religião, o cristianismo oferece um remédio muito simples para tudo isso e muito mais eficaz do que qualquer discurso e elucubração do pensamento humano. Quando o cristianismo está de pleno acordo com todos os fatos da existência e leva em consideração que o homem ele está sujeito a vários desequilíbrios morais na vida humana, o medicamento para a cura disso que o Evangelho fornece não é uma nova filosofia e não apenas um convencimento intelectual, mas a vivência plena da nova vida em Cristo. E de um modo muito simples, aí sim, consciente dessa nova vida em Cristo, disposto a vivê-la de todas as formas possíveis e imaginárias para agradar o seu Senhor, o ideal inspirado pelo crente não consiste em simplesmente andar por um caminho que ele acha que é o caminho perfeito, mas em fazer com que a sua vida seja dia a dia conformada, né, tenha a mesma forma, assuma o formato da imagem de Cristo. Isso. Quando nós olhamos para Cristo como nosso maior modelo, nós não erramos. Nós não erramos. O seu comportamento pleno, perfeito. Não que nós cheguemos à perfeição nessa vida, mas olhando para Cristo, como diz o apóstolo Paulo, como autor e consumador da nossa fé, nós podemos sim, de maneira eficaz, prosseguir para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso basta para um exercício saudável da fé. Não se deixe contaminar por uma moralidade desenvolvida na sua mente pelo exercício de uma religião que começa sendo saudável, porque ela pode acabar em religiosidade e num verdadeiro baile de máscaras dentro das comunidades cristãs. Mas, desvencilhando-se dessa máscara, mostre quem você é mesmo e com o rosto descoberto, contemple a face de Cristo e brilhe você mesmo como reflexo da glória de Deus neste mundo, e assim você estará livre da religiosidade para viver plenamente o evangelho da graça de Deus e de modo integral para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Não vá embora ainda. Nós vamos terminar, como sempre, o nosso estudo com mais um cântico muito bonito, estilizado, né, bastante animado, que é um cântico conhecido do Castelo Forte. Um cântico oportuno para esse momento, porque composto lá atrás por ninguém menos que Martinho Lutero, fala sobre como Deus, como nosso castelo forte, nós podemos só assim nos tornar fortes também para a glória de Deus. Que Deus
te abençoe e tenha um ótimo restante de semana para a glória do Senhor Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Família, tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser rei.